Olá, seja bem-vindo a mais uma experiência online da Igreja Missionária Unida da Via Norte. Sou o pastor Márcio. Estou aqui para trazer uma palavra abençoada de Deus para a sua vida. Finalmente chegamos em 2021. Esse é o nosso primeiro domingo, é as primícias do ano de 2021. Muitas pessoas dizem que nós precisamos esquecer o ano de 2020. Eu não diria que nós precisamos esquecer esse ano, mas que nós tenhamos a paciência de tirar desse ano os melhores aprendizados das nossas vidas. Nesse ano nós aprendemos a lidar com muitas coisas, com muitas pessoas. Nós aprendemos lições significativas sobre finanças, como lidar, como viver na escassez. Nós aprendemos muitas coisas, como conviver e nos relacionar com pessoas dentro desse novo contexto trazido pelo corona, não é? Então, estamos aqui, graças a Deus chegamos aqui, lamentando as famílias que perderam pessoas queridas, entes queridos, que foram muitas pessoas que perderam seus entes. Mas para este ano 2021, o que nós queremos? Qual é o nosso grande desejo neste ano de 2021? Eu ainda tenho muitos desejos, muitos sonhos a se realizar, e eu creio que eu vou realizar todos eles porque eu confio nesse Deus poderoso, nesse Deus maravilhoso, que é o Deus que nos tirou dessa crise. Às vezes a gente olha para a crise e pensa assim, nossa, como que Deus permitiu? Porque Deus permitiu tantas pessoas morressem. Eu, particularmente, na minha família, perdi algumas pessoas importantes, tios, perdi primos, um primo pelo menos. E a gente pensa, como que esse Deus que diz que Ele é amor, que Ele é acolhimento, como que Deus permitiu tantas coisas ruins? Sabe, tem um historiador que ele fala sobre José e ele faz um apontamento tão legal sobre José que ele cria uma parábola em cima da história de José e ele diz que quando José estava para assumir o governo do Egito, para receber das mãos de Faraó o governo, o anel de autoridade, ele diz que Satanás o visitou e disse para José, ainda na cadeia nos seus últimos dias, José, como você pode acreditar nesse Deus que te entregou nas mãos dos seus irmãos, esse Deus que te jogou na cisterna, esse Deus que te vendeu para os midianitas, esse Deus que te levou à escravidão, à casa de Potifar, a esse Deus que te jogou aqui nesse cárcere. E diz que José respondeu, eu acredito no Deus que me livrou das mãos dos meus irmãos, que me livrou do poço onde eu ia morrer, que me livrou das mãos dos midianitas, que me livrou das mãos de Potifar e que vai me livrar deste cárcere para um propósito muito maior. Então não é o Deus que permitiu tudo isso, mas é o Deus que nos livrou, que trouxe livramento e nós estamos aqui já em 2021, vivos, felizes e preparados para um ano de conquistas, para um ano que vai acontecer muita coisa, nós já somos privilegiados, mas nós vamos ter muitos outros privilégios, porque é o que Deus tem para nós. E a grande mensagem que Jesus deixa, além da saúde, da vida, da prosperidade, da economia, que já está se refazendo no Brasil, diz a palavra do Senhor. Eu quero ler para vocês, isso é muito precioso, no livro de João, no capítulo 20, no versículo 26. Logo após a ressurreição de Jesus, aconteceu isto aqui. E diz assim o texto, olha que lindo. Passado 8 dias, estavam outra vez ali,
reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado, e não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Tem duas coisas muito interessantes nesse texto. Primeira coisa que eu quero tocar aqui é que era o momento em que eles estavam vivendo. Logo após a ressurreição de Jesus, os fariseus associados aos políticos pagaram grandes somas para os soldados que estavam ali guardando o túmulo de Jesus, para eles dizerem que os discípulos foram de noite e roubaram o corpo de Jesus e que não houve ressurreição, que tudo isso é um embuste. E agora os discípulos estavam aqui trancados num quarto. Por que eles estavam trancados? Porque eles tinham medo de falar de Jesus, porque o espírito anti-ressurreição, o espírito anti-paz, o espírito anticristão estava reinando na cidade de Jerusalém com muita intensidade e muitas pessoas foram mortas por causa disso. Satanás odeia a ressurreição. Quando Lázaro ressuscitou, Satanás tinha um plano para tirar a vida de Lázaro, porque a grande esperança do crente é a ressurreição. E a ressurreição não era algo utópico, não é. E Jesus ressuscitado como prova do poder de Deus, ele entra numa salinha onde a porta estava trancada. Eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe, porque a porta estava trancada. Olha, Jesus não bateu na porta, Jesus não gritou do lado de fora: abre a porta, eu quero entrar. Não, ninguém abriu a porta. E diz que Jesus colocou-se no meio deles. E a primeira mensagem de Jesus foi: paz seja convosco. No meio de uma turbulência social, onde ali começava a grande perseguição à igreja, aos que criam em Jesus, Jesus entra no meio e se coloca no meio dos discípulos que estavam atemorizados de sair e serem perseguidos e até mortos por causa da ressurreição de Cristo. E Jesus se coloca no meio deles e diz: paz seja convosco. Meu amigo, minha irmã, você que está me ouvindo, está me assistindo, como eles poderiam ter paz se nem abrir a porta e sair dali eles podiam de medo? Como eles podiam ter paz no meio de uma situação de perseguição e morte? Como eles poderiam ter paz se o grande líder, o grande mestre que era Jesus havia morrido? E agora Jesus ressuscitado, num corpo glorificado, ele entra porque ele transcende. O corpo glorificado tem o poder de transcender barreiras. É um corpo que tem as mesmas características, a mesma face, o mesmo jeito de falar como Jesus tinha, mas porém glorificado com a capacidade de transpor barreiras físicas, e Jesus o faz, provando para nós que a ressurreição é possível e que a ressurreição não é uma promessa utópica e que todos aqueles que creem em Jesus não vão reencarnar, vão ressuscitar. Jesus entra, se coloca no meio deles
E Jesus diz: paz seja convosco. Que mensagem maravilhosa! E a grande mensagem que Jesus traz aqui para os apóstolos, estavam todos juntos, e a grande mensagem, quando estavam todos juntos, foi uma mensagem de paz. E é o que Deus deseja para nós. Deus, Ele é um Deus de paz. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus acolhedor. Ele é um Deus de misericórdia. É um Deus que não olha para a nossa aparência e muito menos para os nossos pecados. Ele nos ama. Ele nos ama irrestritamente. Um amor incondicional. E a primeira mensagem, quando estavam todos reunidos, foi: paz seja convosco. E o que é que todos nós estamos procurando no meio desta situação tão turbulenta que se fez durante o ano de 2020? O que é que nós estamos buscando a não ser uma vida de paz, uma vida de estabilidade, uma vida de certezas, uma vida em que nós podemos olhar para trás e dizer: nós vencemos essa pandemia. Então Jesus está dizendo: tenham paz. Em João 14, versículo 26, ou no versículo 27, eu quero ler para você aqui, Jesus diz assim, olha, no 27, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então Jesus está dizendo aqui que Ele já providenciou a nossa paz. E quando Ele entra lá e a primeira mensagem é a paz, Ele estava dizendo para os seus discípulos: creiam que apesar das circunstâncias, apesar das lutas, apesar das provas, apesar das incertezas, dos medos e das frustrações, é possível viver em paz. A paz não é ausência de guerra, nunca foi. Quantas pessoas conseguem ter paz no meio da guerra? Se eu levar você comigo e nos reportar aquela situação que Jesus estava no barco e havia uma tempestade, os discípulos estavam apavorados, com medo, decepcionados, frustrados, porque a expectativa era de morte. Jesus dormia. Então Jesus está dizendo que é possível ter paz em meio à turbulência. É possível descansar no meio da turbulência. E Isaías, no capítulo 9, ele se refere a Jesus como o príncipe da paz. Não há paz em outra pessoa. Tentar falar de paz, questionar a paz, abordar a paz, filosofar em cima da palavra paz, sem pensar em Jesus, isto sim é uma verdadeira utopia, porque Ele é o príncipe da paz. Só Ele pode nos dar paz, só Ele pode gerar esse estado de refrigério e de descanso em meio a tantas coisas ruins que nós vivenciamos e sobrevivemos. A grande mensagem que eu creio que o Senhor está dizendo para os nossos corações é: a minha paz vos dou. E quando Ele diz, a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo, Jesus está dizendo que o mundo também pode nos oferecer paz. Interessante, né? Parece que não é só Jesus que pode nos oferecer isso. O mundo, quando eu falo mundo, eu falo de comportamentos, de pessoas que vão, que vêm, que trabalham, de pessoas que se relacionam, criam vínculos, quebram vínculos. O Senhor Jesus está dizendo que essa situação comportamental também pode trazer paz. E sabe,
Muitas pessoas buscam a paz, como o mundo. A palavra mundo é só uma forma de dizer tudo, o comportamento que fazemos. O mundo também pode trazer paz. Sabe, numa boa roda de conversa, que isso também é muito terapêutico, onde as pessoas se sentam para conversar, para se interessar umas pelas outras, para ouvir umas ouvindo as outras pessoas, aquele momento é um momento de paz. Quando as pessoas fazem uso do álcool, por exemplo, para beber, para sentir paz, para esquecer os problemas, aquele momento também é um momento de paz. Ou quando as pessoas fazem uso de substâncias tóxicas, de dopaminérgicos, de doenças, de remédios, isso também traz uma paz. Mas então qual é a diferença entre aquilo que o mundo oferece e aquilo que Jesus oferece em termos de paz? A diferença é que a paz que o mundo oferece, ela é passageira. Você vai ter que voltar lá, você vai ter que ingerir álcool de novo para sentir aquela paz, que é uma paz falsa. Você vai precisar voltar lá nas substâncias tóxicas para sentir paz, porque é uma paz tóxica. Talvez você precise de vários relacionamentos para sentir paz, mas essa paz, ela passa, ela é passageira e você precisa voltar lá para fazer de novo. Mas a grande diferença é que a paz que o Senhor Jesus nos dá, ela é permanente. A gente não precisa voltar lá para fazer de novo, porque o Senhor Jesus diz: eu dou a minha paz não como o mundo está te dando a paz. A paz que eu te dou, ela é eterna, ela é permanente, ela independe de guerra, independe de circunstâncias ou situações. E nós podemos passar o 2021 com muita paz, muita esperança. Tanta coisa boa está acontecendo. A Anvisa já deu um sinal verde para uma vacina. Provavelmente até março, abril, todos vamos já estar vacinados, voltando às nossas rotinas, talvez com algumas restrições ainda. Mas tem tanta coisa boa acontecendo que nós podemos sentir paz nisso, mas se nós estivermos em Cristo Jesus, a nossa paz nunca vai ser passageira, vai ser uma paz constante. E gozar dessa paz não tem preço. Deitar na cama e dormir um sono gostoso não tem preço. Ouvir notícias ruins e não se abalar não tem preço. E isso só Jesus pode nos dar. Só Ele pode fazer isso por nós. E para fechar esse texto, Jesus entra naquela sala e ele vê ali Tomé. E Tomé, a gente tem Tomé como esse estigma de incrédulo. Quando fala em Tomé, você pensa aquele que duvidou. Mas Tomé nem sempre foi assim. Quando Jesus diz: vamos para Jerusalém, eu vou morrer, é necessário que eu morra, Tomé levantou a voz e disse: vamos todos morrer com ele. Então ele tinha fé, ele tinha essa pegada, ele tinha esperança, ele sabia no que ele estava se metendo. Mas por algum momento ele vacilou e perdeu a fé e perdeu a paz. Quem perde a fé, perde a paz. Se você não tem fé, você não tem paz. E aí entra o medo substitui a paz. E a Bíblia diz que o medo produz tormento. Pessoas que têm medo, elas vivem atormentadas. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então Jesus é o nosso verdadeiro amor. Ele lança fora o medo e traz de volta a nossa paz. E Tomé estava naquela reunião. E aí Tomé disse: se eu não tocar nas chagas, nas cicatrizes de Jesus, ali onde o soldado colocou a lança e furou Jesus, onde saiu sangue e saiu água, se eu não vir e se eu não tocar nos sinais dos cravos, nas mãos dele, eu não vou crer. Ele não falou isso para Jesus, falou para os discípulos, mas Jesus ouviu. Jesus, ele ouve tudo que nós falamos.
Isso parece estranho, mas ele também ouve tudo o que nós pensamos. Então Jesus disse: olha, Tomé, eu estou aqui. Toca aqui, dá aqui a sua mão. Pegou o dedo de Tomé e colocou no lado de Jesus, onde a lança tinha entrado. Ficou uma cicatriz. E tocou também nas mãos e provavelmente nos pés, para testificar que Jesus Cristo ressuscitou e que era Ele mesmo e não era nenhum impostor, não era um cenário de Hollywood, não era um truque cinematográfico, era o próprio Senhor Jesus ali, transpondo barreiras, desejando a fé e tirando do coração de Tomé toda a incredulidade a respeito dele. Jesus é maravilhoso. E Tomé então disse: meu Senhor e meu Deus, porque ele precisou de um teste, ele precisou de um laudo científico, palpável, empírico, de que ele queria realmente saber se era Jesus. E era Jesus. E todos os outros discípulos participaram deste momento onde o próprio Senhor Jesus permitiu ser tocado para que alguém despertasse e fosse reativada a fé de Tomé. O Senhor Jesus, ele é palpável, ele está aqui, ele pode permitir que você toque nele pelos olhos da fé e tire de você toda dúvida. Quando Tomé tocou em Jesus e a dúvida saiu, a dúvida foi embora, ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador e Deus dele, naquele momento, Tomé voltou a ter paz. Eu quero desejar a você essa paz. Eu creio, eu preguei isso durante todo esse ano da pandemia, que este ano de 2021 vai ser um ano extraordinário de crescimento, de enriquecimento, de prosperidade para aqueles que creem. Quero convidar você a mergulhar nessa fé. Eu quero te convidar a mergulhar na intensidade desse projeto maravilhoso que é seguir e servir a Jesus. Eu quero orar com você. Entregue a sua vida para Jesus nessa hora e diga: Senhor, 2021 vai ser um ano em que eu estou rendido, entregue totalmente nas tuas mãos. Vamos orar? Grandioso Deus e Pai, nesse momento, Senhor, quero te agradecer porque nós te conhecemos. Quero te agradecer por ter se revelado a nós. Eu quero te agradecer porque em meio à pandemia, em meio a tantas coisas ruins, o Senhor nos guardou, o Senhor nos preservou. E eu tenho aqui um coração repleto, transbordando de gratidão a Ti, por tantas coisas lindas e maravilhosas que o Senhor fez por nós. Toca o coração dessa pessoa que está assistindo. Senhor, que essa oração tenha poder de penetrar no mais íntimo dos pensamentos e do coração e da alma dessas pessoas, que elas possam Te conhecer, conhecer o Teu valor e o Teu poder de gerar paz em meio a tantas coisas ruins, a tantos conflitos. Em Teu nome, Jesus, nós declaramos que Tu és a nossa paz. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Mais uma vez agradeço por ter estado conosco aqui nessa mensagem, nessa experiência online e convidar você a fazer parte da nossa família, família Imuvim. Nós somos uma família e você é bem-vindo se você quiser vir agregar conosco e aprender, estarmos juntos, você é bem-vindo. Quero dizer para você também nos acompanhar, nós temos todos os domingos às 10 horas da manhã o nosso culto presencial na Avenida Eduardo Andréa Matarazzo, número 5046 em Ribeirão Preto, São Paulo, e também às 19 horas nós temos o nosso culto online. E as nossas redes jovens que acontecem aos sábados à noite. Entre na nossa página imuvim.vn, lá no Facebook e também lá no Instagram, e você vai ter todas as informações sobre a gente. Deus abençoe você ricamente.
Espero você na próxima. Deus te abençoe.